Olha, os efeitos da pandemia do novo coronavírus e das restrições ao funcionamento de diversas atividades econômicas podem levar a um prejuízo de mais de 320 bilhões de reais à economia brasileira e fazer com que 6,5 milhões de trabalhadores percam os empregos, de acordo com um estudo que foi encomendado pela Confederação Nacional de Serviços. De acordo com o vice-presidente da CNS, Luigi Nesi, os números expressivos não devem ser usados para fazer alarde ou para serem contrapostos às estratégias recomendadas por autoridades sanitárias para conter o avanço da doença. Ele disse o seguinte: o intuito do estudo é mostrar o que uma paralisação de 60 a 90 dias pode causar na economia. Encomendamos os dados para prepararmos empregadores, trabalhadores, governo e justiça para um debate que nos leve a uma solução pós-crise. Independentemente de um prazo mais curto ou mais longo, no enfrentamento da Covid-19, é preciso unir esforços para que a economia se recupere após esse processo. Mas, de qualquer maneira, né, Augusto, os números chamam muita atenção. Prejuízo estimado de 320 bilhões de reais, com a perda de 6,5 milhões de empregos. Muita coisa, né? Olha, e vão piorar. Se nada for feito aí para conciliar o combate ao coronavírus com a luta pela sobrevivência da economia brasileira. Não tenha dúvida, né? As pessoas estão se reinventando para conseguir sobreviver, mas é preciso um horizonte. Eles precisam saber quanto tempo eles vão ficar nesse sacrifício. Está aqui, a meu ver, eu estou convencido disso agora, é abrangente demais. Quer dizer, eu de novo me fixo no exemplo das escolas com salas de aula que abrigam menos de 10 alunos. De novo eu me fixo em lugares onde só trabalham pessoas que não estão na idade de risco e são todas saudáveis. Quer dizer, adotadas as precauções necessárias, lavar as mãos com sabão, sabonete, tomar todos os cuidados possíveis, eu não vejo por que não expandir um pouco a faixa dos que trabalham para impedir a destruição da economia brasileira. Isso aí é mortal. Tá? Eu não me refiro só a suicídios, não, que ocorreram praticamente em massa na grande recessão aí americana. Eu me refiro à impossibilidade de sobreviver sem salário. O número de desempregados que se vinha reduzindo gradativamente e de maneira muito lenta, ele vai aumentar também exponencialmente. Então, quando se fala na construção de estádio, de hospitais, por que não contratar mão de obra para o que abriria mais empregos para isso, para a construção do hospital? Em vez de a gente ficar com discurso político e tentando obter ganho eleitoreiro, aí, com críticas ao presidente ou ao governador, os governadores eles têm a desculpa pronta, hein? Pelo andar da carruagem é o seguinte: se a epidemia, o número de mortos for alto, eles dirão que não contaram com a colaboração das pessoas que deveriam ficar em quarentena. Se for mais baixo do que o previsto, eles dirão que foi graças à quarentena. Então eles estão numa boa. E a recessão vai ser entregue ao sucessor, né, de cada um deles. Nesse caso, tomara que fique na mão deles, que se reelejam os que podem ser candidatos à reeleição e que lidem com o desastre que eles vão deixar para as próximas gerações. Diga, Zé. É grave, é uma conta grave. Eu já ouvi falar aí de repercussões do emprego que chega a 15 milhões de reais, a 15% dos desempregados no Brasil, ou seja, aumentaram muito o desemprego e quebradeira geral. O comércio já está ressentindo, os fornecedores só vendem à vista, ninguém vende mais a prazo como antigamente, aquela metodologia de comprar, vender e depois pagar, isso já era. Muitas portas que estão sendo fechadas agora não serão abertas depois de uma crise assim, se demorar muito.
Então é preciso sim fazer essa contabilidade e mostrar. Mas é preciso dizer também que uma vida não tem preço e que é preciso conter. Augusto, você está certíssimo quando você faz essas contas e mostra que a economia, ela acaba sendo significado também de vida. É preciso pensar em todos os ângulos. É por isso que o presidente está, nesse momento, em reunião, com a participação de ministros da Economia, da Educação, da Saúde, porque existem várias vertentes para a mesma crise. Eu vou te mostrar aqui, não é uma solução só brasileira e não é um problema só do Brasil. Os Estados Unidos vai investir 2 trilhões de dólares. O plano foi aprovado no Congresso americano. 2 trilhões de dólares. É dinheiro demais. 2 trilhões de dólares dá 10 trilhões de reais. Isso significa 3 orçamentos completos. 3 orçamentos completos. Né? E cerca de 5 orçamentos onde se pode mexer, né? Onde o governo pode mexer, que ele lida ali com cerca de 1 trilhão de reais dos 3 trilhões ou menos. Na base mesmo de investimentos é 100 bilhões, menos de 1 trilhão. Então, para se ter uma ideia dos investimentos que estão sendo feitos no mundo. Estados Unidos, repito, 2 trilhões, 10 trilhões de reais, 2 trilhões de dólares. Então, imagina a repercussão disso no mundo, né? Haverá um momento em que todos os comércios serão impactados. E quando isso acontece, a economia dá esta parada, a repercussão imediata vai para os mais pobres, para o emprego mesmo, não há outro caminho. Daí essa cobrança que se faz aqui de que a situação seja resolvida o mais rápido possível, não de forma atabalhoada. Vamos voltar hoje para a rua, porque aí complica muito e é preciso apresentar um planejamento e é isso que está sendo estabelecido no governo. Queira Deus, né?